Na constelação Centauros há um sistema estelar de Alfa Centauri que consiste em 3 estrelas. Dentro desta constelação do Sul, há algo verdadeiramente notável. A estrela de Przebylski. Pesa 4 vezes a massa do Sol e está a 365 anos-luz da Terra. Estrelas normais se assemelham a motores termonucleares que sintetizam elementos mais pesados dentro de seu núcleo. Mas a estrela de Przebylski cria elementos que normalmente não são encontrados em estrelas ou elementos ainda a serem descobertos. Neste vídeo, você aprenderá o que torna a estrela de Przebylski tão única. Existem elementos que ainda não descobrimos? As civilizações extraterrestres podem usar esta estrela como um local de eliminação de resíduos radioativos? O mistério da estrela de Przebylski, explicação científica ou vestígios de civilizações extraterrestres. Inscreva-se no nosso canal para ver todo o conteúdo e assista aos próximos episódios assim que lançados. HD 101065, ou a estrela de Przebylski, mas também podemos chamá-la de plutônio. Porque parece ter muito plutônio, bem como outros elementos superpesados que são simultaneamente instáveis e de vida muito curta. No entanto, esses elementos não deveriam estar lá e sua presença pode ser explicada por uma dessas opções. Primeiro, existem alguns elementos que não esperávamos encontrar na natureza. Segundo, postular a existência de elementos superpesados já é um erro. Ou, terceiro, alienígenas criaram elementos artificiais e os despejaram nesta estrela. Vamos descobrir qual é. Você sabe o que torna este objeto tão único? Seu espectro altamente exclusivo. Todos que a viram afirmam que foi um dos espectros estelares mais estranhos que encontraram. Um espectro revela quais elementos uma estrela contém. O obstáculo para os pesquisadores foi que eles não conseguiram obter dados abrangentes sobre quantos elementos ela contém. Alguns cientistas falam sobre um número infinito de linhas, o que as torna impossíveis de estudar em detalhes. Como isso é possível? Os astrônomos estudam a estrela de Przebylski desde a década de 1960, mas até hoje eles não têm ideia de que elementos ela consiste. Uma teoria sugere que isso pode ser porque contém elementos e isótopos que os cientistas nunca descobriram na natureza. Os dados foram obtidos usando um dos métodos que conecta o tipo de luz emitida por uma estrela com os elementos que ela contém. Os resultados fizeram os cientistas perceberem que suas conclusões anteriores sobre o conteúdo de HD 101065 eram inconsistentes. Primeiro, parece que o espectro quase não contém ferro, o que é muito estranho por si só. A maioria das estrelas sobrevive fundindo elementos mais leves com os mais pesados, e essas fusões geralmente resultam em ferro ou alguns outros elementos. Em segundo lugar, esta estrela é rica em lantanídeos, elementos ainda mais pesados como o ólmio e o európio, estão presentes em menor quantidade nas estrelas comuns. Ao mesmo tempo, o professor Przebylski sugeriu que essa estrela existia há tempo suficiente para criar muitos elementos pesados. De acordo com vários estudos, essa estrela também contém átomos que não deveriam estar lá, em particular átomos de bromécio e plutônio. Esses elementos e seus isótopos têm uma meia-vida relativamente curta, um período que leva metade dos átomos de uma substância radioativa para se decompor. Por exemplo, bromécio tem um período de meia-vida inferior a 20 anos. O plutônio tem um período máximo de meia-vida de cerca de 24.000 anos, que é um número relativamente pequeno para uma estrela. Isso significa que, se esses elementos não forem componentes novos ou não estiverem sendo reabastecidos, eles devem ter se decomposto completamente no momento em que as pessoas apareceram e aprenderam a usar telescópios. Até agora, existem várias explicações possíveis. Os astrônomos argumentam que esses átomos poderiam ter aparecido como resultado da criação de uma supernova ou reações atuais catalisadas por uma estrela de nêutrons próxima. Infelizmente, muito poucos dados apoiam essas teorias. No entanto, pode haver outra explicação possível que não tem nada a ver com a última. A estrela de Przebylski pode conter alguns elementos e isótopos superpesados que ainda não foram descobertos. Depois de algum tempo, esses átomos superpesados
podem se decompor em isótopos de vida curta que podemos observar. Em particular, estes átomos podem pertencer aos seguintes 3 elementos: fleróvium, umbiexum ou umbilinium. Os cientistas conseguiram criar apenas 100 átomos de fleróvium em laboratório. Quanto ao umbiexum e umbilinium, eles existem apenas em teoria. Ainda não descobrimos nenhum desses elementos na natureza. Se a teoria descrita estiver correta, estudar a estrela de Przybylski nos permitirá explorar esses elementos na vida real. Há uma pequena chance de que os isótopos dentro deste corpo celeste façam parte da chamada Ilha de Estabilidade, um grupo hipotético de elementos superpesados e superestáveis que há muito tempo são perseguidos pelos cientistas. Mas hoje está claro que nem tudo é tão fácil. Graças às descobertas científicas, sabemos que a estrela de Przybylski pertence a um tipo especial chamado estrelas AP ou estrelas A, quimicamente peculiares. Como regra geral, as estrelas regulares do tipo A são quentes e não têm um campo magnético, mas as estrelas AP são frias na superfície. Elas têm um forte campo magnético e períodos de rotação bastante longos. Por alguma razão, essas estrelas contêm muitos lantanídeos e pouco ferro. Então, isso significa que a estrela de Przybylski não é tão única, afinal. Como se uma composição química estranha não fosse suficiente, a estrela de Przybylski é conhecida por seu padrão de movimento incomum. Uma nova análise liderada por pesquisadores do Instituto Leibniz de Astrofísica de Potsdam, na Alemanha, descobriu que a HD 101065 não é composta apenas de coisas bizarras. Ela também exibe movimentos bizarros. E uma equipe do Chile descobriu que o período de rotação da estrela se estende por mais de 188 anos. Nossa análise de medições de campo magnético longitudinal recém-adquiridas e históricas indica que a estrela de Przybylski também é incomum em relação à sua rotação extremamente lenta, afirmam os pesquisadores. É muito tempo para uma estrela fazer um 360, embora a rotação lenta possa ser considerada normal para as estrelas AP, como mencionei anteriormente. Há uma chance de que tenhamos interpretado mal algumas informações, o que significa que a estrela de Przybylski não contém isótopos de vida curta. Afinal, o espectro dessa estrela é difícil de identificar. Os espectros geralmente têm várias linhas relativamente claras que correspondem a vários elementos. Mas quando se trata dessa estrela, essas linhas ocorrem em quase todos os lugares. Isso provocou uma discussão animada sobre o que acontece, que continua até hoje. Existe uma teoria questionável, mas bastante popular, que sugere que a composição da estrela se assemelha aos produtos da fusão nuclear artificial. Em 1980, os cientistas americanos Daniel Whitmire e Jason Wright sugeriram que as civilizações extraterrestres podem usar suas estrelas para armazenar resíduos nucleares. Eles até apontaram que estrelas do tipo A, como a estrela de Przybylski, são provavelmente onde esse desperdício pode ser encontrado. Tais elementos aparentemente artificiais de vida curta em estrelas do tipo A podem ser realmente vistos como evidência de um artefato de um programa SETI bem conhecido. Fique tranquilo, encontraremos uma resposta para a pergunta de como esses elementos apareceram nesta estrela. No entanto, devemos continuar tentando revelar esse mistério, porque mesmo se um artefato do SETI não encontra evidência da existência de civilização extraterrestre, essas descobertas serão de grande interesse para os cientistas. Muito recentemente, os cientistas apresentaram uma hipótese que pode explicar o conteúdo químico anômalo da estrela. Baseia-se no fato de que uma estrela de nêutrons influencia a atmosfera da estrela de Przybylski, com a qual compõe um sistema intimamente ligado. Teoricamente falando, essa hipótese pode ser viável, no entanto, há uma grande ressalva. Não há estrelas de nêutrons ao redor. De fato, cientistas da Universidade de Gales do Sul levantam a hipótese de que os actinídeos na estrela de Przybylski pode ser a evidência da degradação lenta de elementos superpesados. A teoria postula a existência de uma chamada ilha de estabilidade que inclui elementos com um núcleo contendo 114 ou mais prótons. Estes são elementos superpesados, mas ao mesmo tempo são de longa duração.
Se formularmos a hipótese da existência de tais elementos, então o plutônio de vida curta, o estênio e outros elementos encontrados nesta estrela serão simplesmente produtos de degradação. Em outras palavras, podemos descobrir um novo isótopo obtido como um elemento que existe na natureza. Não se surpreenda, não há nada de especial. Por exemplo, o hélio foi encontrado pela primeira vez no Sol. Acho que todos concordamos que as propriedades únicas da estrela de Przybylski permanecerão um mistério para muitos cientistas em todo o mundo no futuro. Pois certamente, qualquer que seja a resposta para o mistério da estrela de Przybylski, é muito emocionante saber. Que segredo você acha que ela esconde? Escreva o que você acha nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de clicar no botão de curtir para podermos ver quantos entusiastas do espaço estão por aí.